Ele é gente boa mesmo. Agora esse pessoal é difícil. Ele é gente boa, ele é gente boa. Ligado a Luiz João. Número legal declara aberta a presente sessão ordinária. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano, Ronaldo Chadid, Osmar Domingos Jerônimo, Gerson Domingos e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, Dr. José Edo Camilo. Em discussão, ato número 4 da sessão ordinária realizada no dia 8 de abril de 2014. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Temos aqui, inicialmente, um processo do excelentíssimo senhor conselheiro relator Gerson Domingos, objeto de pedido de vista pela excelentíssima senhora conselheira Marisa Serrano, após ser relatado o processo 1116-662-2012, Instituto Municipal de Previdência Social de Rochedo. Com a palavra, a excelentíssima senhora conselheira Marisa Serrano, revisora da matéria. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores e senhoras. Esse é um processo, como disse Vossa Excelência, cujo relator é o conselheiro Gerson Domingos, e eu estou retornando porque fiz um pedido de vistas. Então, trata-se de uma consulta formulada pelo Instituto de Previdência Municipal de Rochedo, que questiona se o ente federativo teria responsabilidade, entre parênteses, obrigatoriedade, do custeio da taxa de administração do Instituto de Previdência Própria. O conselheiro relator Gerson Domingos apresentou o voto respondendo à consulta positivamente, sustentando que, entre aspas, por força do caráter contributivo dos regimes próprios de previdência, a responsabilidade pelo custeio caberá tanto ao ente federativo como aos servidores ativos, inativos e pensionistas. Solicitei vista dos autos para melhor apreciá-lo e apresento o voto revisor, divergindo em parte do relator, para apresentar a seguinte resposta. Não. O Instituto de Previdência Própria, criado pelo ente federativo, tem autonomia administrativa, patrimonial e financeira para gerir toda a arrecadação previdenciária. E, atendendo aos princípios do caráter contributivo, solidário e o equilíbrio financeiro e atuarial, é que a própria unidade gestora deve custear todas as despesas destinadas à taxa de administração, cujo limite máximo é de 2% do total dos recursos previdenciários, com base nas legislações, na Lei Federal 9.717 de 98, emendas constitucionais número 20 de 98 e 41 de 2003 e portaria do Ministério da Previdência Social e artigo 40 do parágrafo 20 da Constituição Federal de 88. É a minha proposta, a resposta da consulta formulada, senhor presidente. Em discussão, relatório, voto da conselheira revisora Marisa Serrano. Falar para o Gerson. Quero com a manifestação do conselheiro Gerson, que é o relator original. Senhor presidente, senhores conselheiros, digna conselheira Marisa, examinei atentamente a divergência estabelecida entre as respostas sugeridas no voto da conselheira revisora em relação ao meu voto de relator, chegando à conclusão de que a sugestão apresentada pela revisora apresenta-se mais adequada para o desate da consulta, em especial no concernente ao afastamento de qualquer eventual dúvida de que minha interpretação pudesse resultar. Desse modo, encampo minhas observações, convicções e propostas da resposta apresentada pela conselheira revisora, nos termos das quais a matéria deverá ser submetida à votação pelo Tribunal Pleno. Então, Vossa Excelência encampou o voto da conselheira relatora. Então, encerrada a discussão, nós vamos para a votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Compõe o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Aprovado no expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas.
Consulta o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Excelentíssimo senhor conselheiro Valdir Neves, presidente da Corte de Contas, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhores funcionários. Processo da relatoria do conselheiro Elan Coelho das Neves, constam 5 da pauta ordinária e 1 a suplementar, cujos pareceres o Ministério Público mantém nesta oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Elan Coelho das Neves, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, ilustre representante do Ministério Público de Contas, doutor José Aedo Camilo, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores diretores e funcionários. Senhor presidente, eu vou relatar inicialmente os processos da pauta ordinária e depois, na sequência, da pauta suplementar que trata de uma consulta. Processo número 21.303/2012, que trata da prestação de contas da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul, correspondente ao exercício financeiro 2011, gestão do senhor Matias Gonzalez Soares. Acompanhando a análise do corpo instrutivo e os pareceres de auditoria e do Ministério Público de Contas, profiro meu voto no seguinte sentido: pelo julgamento da referida prestação de contas como contas regulares, pela quitação do ordenador de despesa do período, senhor Matias Gonzalez Soares, ex-diretor-presidente. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo de número 6.887/2014, que cuida da prestação de contas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, relativo ao exercício 2013, tendo como titular o senhor Vantuil Francisco Brasil Jacini. No processo número 9.144/2013, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor Joaci Nonato Rezende, ex-prefeito, em face do parecer de número 72/2011, que rejeitou a prestação de contas anual do município de Rio Negro, relativo ao exercício 2009, o voto propõe ao egrégio plenário a seguinte decisão: pelo conhecimento do presente recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo na íntegra o parecer recorrido, porquanto as razões recursais forem insuficientes para elidir os motivos ensejadores da decisão desfavorável, permanecendo a maior parte das irregularidades, quais sejam a ausência dos extratos da dívida fundada interna, peças obrigatórias, e desequilíbrio das contas públicas com o déficit orçamentário e financeiro apurados no final do exercício, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Quanto ao processo número 10.961/2013, tendo como objeto pedido de revisão contra a decisão simples 02.293/2011, interposto pelo senhor Dirceu Luiz Lanzarini, ex-prefeito de Amambai, o voto propõe o julgamento da seguinte forma: pelo conhecimento do presente recurso de revisão, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, pelo seu improvimento para manter na íntegra respeitável decisão simples combatida, visto que as razões recursais foram insuficientes para desconstituir o julgado anterior, permanecendo as ilegalidades e irregularidades anteriormente detectadas, causadoras da decisão desfavorável. Pela remessa dos presentes autos, após o trânsito em julgado, a inspetoria competente para análise da terceira fase da contratação pública, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados administrativos, competentes e demais interessados. No processo número 10.778/2014, que trata do pedido de revisão manejado pelo senhor Dalto Fiuza, ex-prefeito de Cidrolândia, em desfavor do parecer número 9/2013, o voto é no seguinte sentido: pelo conhecimento do pedido de revisão por atender aos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu provimento, para desconstituir o parecer recorrido e, por consequência, proferir nova decisão pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Cidrolândia, referente ao exercício financeiro de 2009, em razão da superveniência de novos documentos e justificativas que foram capazes de elidir a prova anteriormente produzida, alterando o resultado do julgamento. Pela intimação do resultado do julgamento às autoridades administrativas competentes e demais interessados. Passo agora, senhor presidente, a pauta suplementar que trata do processo número 4.638/2015, tendo como objeto a consulta formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo como interessado o senhor Humberto de Matos Brits, Procurador-Geral de Justiça. Reconhecendo a existência de dúvida ou controvérsia na aplicação das leis que regulam a matéria, submeto ao egrégio plenário a seguinte proposição de voto: pela procedência da consulta formulada através do ofício a esse Tribunal de Contas, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, representado pelo Procurador-Geral, senhor Humberto de Matos Brits.
pela resposta em tese aos quesitos apresentados pelo consulente da seguinte forma. Primeiro quesito, a alocação sob demanda, prevista no artigo 54A da Lei 8.245, de 91, pode ser contratada pela administração pública? Resposta. A administração pública pode se utilizar da alocação sob demanda prevista no artigo 54A da Lei número 8.245, por força do artigo 62, parágrafo 3º, inciso 1 da Lei 8666, desde que demonstrada a necessidade e a viabilidade econômica dessa operação, e aplicando-se as normas gerais de licitação e contratos, de acordo com as disposições dos artigos 55, 58 e 61 da própria Lei 8666, no que couber, tendo como norte os princípios constitucionais aplicáveis, dentre eles, o disposto no artigo 37 da Constituição Federal. Segundo quesito, em caso positivo, é possível que a contratação de locação sob demanda, cuja construção do imóvel a ser locado se dará de acordo com as especificações determinadas pela administração pública, se dê com dispensa de licitação, nos modos preconizados no artigo 24, inciso 10 da Lei 8666? Resposta. É possível utilizar a dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso 10 da 8666, nos casos de locação sob demanda contratada pela administração pública em caráter excepcional, porque a licitação é a regra, e desde que o terreno onde vai ser edificado o imóvel pertença ao particular, locador, porquanto ficaria configurada a dispensabilidade da licitação, não sendo possível a utilização de imóvel de terceiros. E quando for imóvel pertencente à administração pública, essa deve-se utilizar das modalidades de licitação previstas em lei, preferencialmente a concorrência, bem como as condições mencionadas na resposta do quesito 3 deste voto. Terceiro quesito. Em caso positivo, quais os aspectos fáticos e legais deverão ser observados e quais as exigências técnicas necessárias a viabilizar a contratação? Resposta. Quanto aos aspectos fáticos, entendo que o posicionamento do TCU ao acordo número 1301/2013, plenário, deve ser seguido pela administração pública em geral, quais sejam: a. Demonstrar que precisa de imóvel para bem desempenhar suas atividades e, caso já ocupe um imóvel, deve comprovar que ele não é adequado e também não é viável reformá-lo. B. As necessidades de instalação e localização condicionam a escolha de determinado imóvel. C. Não há imóvel público disponível que atenda às necessidades do futuro locatário. D. A relação custo-benefício da locação sob medida é melhor que a locação tradicional associada à reforma do imóvel e o preço da locação se mostra compatível com o valor de mercado consoante estabelecido por meio de avaliação prévia. E, no caso de dispensa de licitação, o terreno onde vai ser edificado o imóvel deve pertencer ao particular. Faço questão de repetir aqui, senhor presidente, para que não fique nenhuma dúvida quanto a esse procedimento. Porquanto ficaria configurada a dispensabilidade da licitação, não sendo possível a autorização de imóvel de terceiro. E, quando for imóvel pertencente à administração pública, deve se utilizar das modalidades de licitação previstas em lei, preferencialmente a concorrência, bem como demonstrar a necessidade e a viabilidade econômica da operação. E pela publicação em forma de parecer C, no Diário Oficial do Tribunal de Contas, com fulcro no artigo 140 da Resolução Normativa número 76 de 2013. São os votos, senhor presidente. Muito bem. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Senhor presidente? Com a palavra a conselheira Marisa. Eu queria apenas fazer um comentário sobre essa última questão da pauta suplementar, que parabenizar o conselheiro Irã, porque essa consulta veio a organizar, de tal forma, a dar um rumo a tudo aquilo que nós estamos percebendo em Campo Grande, no nosso estado. Começamos aqui com a Câmara, com o prédio da Câmara Municipal de Campo Grande e tantos outros. Hoje em dia, a Caixa Econômica Federal não constrói mais, ela faz justamente esse tipo de... aceita esse tipo de locação sob demanda, e acredito que nós demos, com essa resposta, um rumo que deve ser noticiado para que todos saibam que esta casa aqui, através do conselheiro Irã e da consulta formulada, deu uma resposta efetiva àquilo que a sociedade hoje em dia utiliza
principalmente os órgãos públicos. Era isso que eu queria deixar consignado aqui. Na verdade, é como se fosse disciplinou essa questão, né, que é fundamental. Parabéns pela resposta, senhor relator, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado com expediente. Quero registrar aqui, antes de dar a palavra ao próximo relator, está nos visitando aqui com muita honra e agradecemos a presença dos vereadores de Rio Negro, Cleidimar Camargo, presidente da Câmara de Rio Negro, vereador José Alves, Antônio Marques Ferreira, Marcos Roberto Gonçalves, Adão Batista de Souza, Hélio Ferreira de Rezende, Edson Moreno e Valder Pereira. Muito obrigado pela presença dos senhores, nos sentimos muito honrados com a presença dos senhores nesse tribunal. Processo sob a relatoria da conselheira Marisa Serrano, as quais estão relacionadas e identificadas na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta a conselheira relatora se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, processo da relatoria da conselheira Marisa Serrano, cujos pareceres mantemos nessa oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, a conselheira Marisa Serrano, relatora da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Faço, então, senhor presidente, leitura da minha pauta originária. O processo 5.219/2005 da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso do Sul é um pedido de revisão. A deliberação recorrida é a 1594/2008 e o recorrente é Márcio Antônio Porto Carreiro, em relatório voto em reexame. Eu solicitei um reexame para retificar tão somente a parte dispositiva do meu relatório voto no seguinte sentido: pelo conhecimento do presente como pedido de revisão por obedecer aos ditames legais e regimentais, e no mérito da parcial provimento ao pedido formulado pelo requerente, para o fim de rescindir a decisão recorrida, é o acordo do Tribunal Pleno 1594 de 2008, e proferir novo julgamento nos seguintes termos: por declarar irregular e ilegal a prestação de contas de repasse financeiro 19/106 de 2001, nos termos do artigo 76, inciso 13, a linha A, da Lei Complementar Estadual 4890, combinado com o inciso 2 do artigo 111 da Resolução Normativa do TCE 57/2006 à época. Aplicar multa de 100 UFERMs aos ordenadores de despesa à época, responsabilizando em regime de solidariedade passiva os ex-secretários de Estado, senhor Márcio Antônio Porto Carreiro e Silvio Aparecido de Nucci, nos termos do artigo 53, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 4890, combinado com o artigo 197, inciso 2 do regime interno do TCE à época, por grave infração à norma legal, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para o recolhimento junto ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Modernização, FUNTEC, comprovando nos autos, no mesmo prazo, sob pena de execução. E terceiro, determinar que seja dada ciência à Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, para que adote as medidas cabíveis para ajuizamento da ação executiva de cobrança ao produtor cultural Educarte, Associação de Educação, Cultura e Arte, no valor de R$ 49.852, liberados pelo Estado a título de incentivo fiscal a projeto cultural, concedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Cultura e Turismo. Nesse processo, solicita a Secretaria das Seções que faça constar o dispositivo conforme aqui lido. Processo 5.283/2010-001, o Fundo de Investimento Esportivo de Mato Grosso do Sul, recurso ordinário, deliberação recorrida é a 2/36 de 2012 e o recorrente é Dirceu Luiz Lanzarini. Pelo que consta nos autos, formulo meu voto no sentido de conhecer do presente recurso ordinário por obedecer aos ditames legais e regimentais e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para o fim de reformar os termos da decisão recorrida da seguinte forma: manter inalterados os comandos dos itens 1, 3 e 5, modificar o comando do item 2, aplicando a multa equivalente a 80 UFERMs ao recorrente, por ato praticado com grave infração à norma legal e não encaminhamento tempestivo de documentos sujeitos à apreciação do Tribunal de Contas e excluir o comando do item 4. Processos
52.912, 59.221, 59.242, 59.253 e 59.255, todos de 2011/001. Recursos ordinários são atos de pessoal. E a deliberação recorrida é a 2/376, 2/371, 2/370, 2/365 e 2/363, todas de 2012, respectivamente. O recorrente é Oscar Luiz Pereira Brandão. Pelo exposto nos autos, voto pelo conhecimento do presente recurso ordinário por obedecer os ditames legais e regimentais e, no mérito, dar parcial provimento ao pedido formulado pelo ex-prefeito, devendo ser alterado o item 2 para reduzir o valor correspondente a 50 UFERMs ao ordenador de despesa por ato praticado com grave infração à norma legal e regulamentar, e manter inalterados os comandos do item 1, 3, 4 e 5 da decisão recorrida. Nesses 5 processos acima, da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, solicita a Secretaria das Seções que retifique o item 1 do voto, passando a constar recurso ordinário ao invés de pedido de revisão, conforme lido. Processo 6.668/2010-001, da Câmara Municipal de Maracaju, recurso ordinário. A deliberação recorrida é 1/113 de 2013 e o recorrente é Wilson Portela. Face ao conjunto probatório existente nos autos, formulo meu voto no seguinte sentido: por conhecer do presente recurso ordinário, por obedecer aos ditames legais e regimentais, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para o fim de reformar os termos da decisão recorrida da seguinte forma: modificar o comando do item 1, declarando regular e legal a execução financeira do contrato celebrado entre a Câmara Municipal de Maracaju e a empresa Rádio Marabá Limitada, e manter inalterado o comando dos itens 2 e 3 em razão da não comprovação tempestiva dos documentos obrigatórios. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao acontecer no prazo regimental e o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Em discussão, os relatórios e voto da conselheira relatora. Com a palavra, o ilustre conselheiro Ronaldo Chadid. Não é para discutir os votos da conselheira Marisa apenas no processo 5.219/2005, pedido de revisão, recorrente Márcio Antônio Porto Carreiro, quando Vossa Excelência estabelece a aplicação de multa de 100 UFERMs aos ordenadores de despesa, responsabilizando o regime de solidariedade, apenas para dizer que a multa é individual, né? Só sugerir a Vossa Excelência que individualize, no caso aqui, 100 UFERMs, sendo 50 UFERMs para cada, ou 100 UFERMs para cada um, como Vossa Excelência entender. Com a palavra. Aplicar a multa de 100 UFERMs aos ordenadores de despesa à época, responsabilizando o regime de solidariedade passiva. Então, a solidariedade passiva aos ex-secretários de Estado seria o 100 UFERMs para cada um deles. Isso. Então, fica claro aqui a Secretaria das Seções para colocar da seguinte razão. E deixei claro também, se me permite, o conselheiro Chadid, que a devolução de recursos de 49.852, fica claro, então, que é para o produtor cultural Educarte, que não era no anterior, no processo original, e que, nessa fase, nós retiramos a devolução não para os secretários, mas para a entidade que recebeu o recurso e não prestou contas. Certo. E tanto o Márcio Porto Carreiro, por exemplo, e o Silvio Nutti recorreram tempestivamente e, portanto, ficaram isentos de ter que devolver o recurso. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Com o voto, conselheiro Leandro Coelho das Neves. Acompanha a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com a relatora. Conselheiro Gerson Domingos. Com a relatora. Aprovado, vai ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao
Ilustre conselheiro, relator, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, senhores conselheiros, ratificamos os pareceres dados nos processos da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid Constante desta pauta. São os pareceres. Com a palavra o conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores vereadores que prestigiam esta sessão, diretores e servidores deste tribunal. Inicialmente solicito retirada de pauta do processo 16.186/2013 para correção de tramitação e do processo 3.980/2012 para reexame. Concedido. Os demais processos a cargo desta relatoria são o 3.155/2014, trata-se da prestação de contas da Fundação de Turismo do Pantanal, relativa ao exercício financeiro 2013, sob a responsabilidade da gestora senhora Helene Marie Dias Fernandes. Acolho o parecer da auditoria do Ministério Público de Contas e profiro voto pelo julgamento como contas regulares, nos termos do artigo 59, inciso 1 da Lei Complementar 160/2012, dando-se a consequente quitação nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 160/2012. Processo 15.103/2013, em exame o pedido de revisão interposto pelo ex-prefeito do município de Figueirão, senhor Getúlio Furtado Barbosa, em face da decisão simples 421/2012, proferida pela primeira Câmara desta Corte de Contas, que a unanimidade dos votos considerou como ilegal e irregular o procedimento licitatório realizado na modalidade pregão presencial, número 7/2011, e aplicou ao recorrente multa em valor equivalente a 30 UFERMs. Considerando que não houve qualquer encaminhamento de documentos passíveis de mudar o que foi julgado, voto pelo conhecimento e não provimento ao pedido de revisão, mantendo-se integralmente a decisão proferida nos autos 56.581/2011. Processo 17.363/2012. Trata-se da prestação de contas do Fundeb de Paranhos, relativo ao exercício financeiro 2011, responsabilidade do ex-prefeito municipal, senhor Dirceu Betoni. Acolho o parecer da auditoria do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento como contas irregulares, nos termos do artigo 59, inciso 3, da Lei Complementar 160/2012, pelas irregularidades descritas e fundamentadas no voto, previsto no artigo 42, inciso 2, 4, 5, 8 e 9 da Lei Complementar 160/2012, bem como pela não observância ao disposto no anexo 1, seção 2, item 3b da Instrução Normativa 35/2011, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado em valor correspondente a 300 UFERMs, pela recomendação para que o jurisdicionado adote medidas visando prevenir a ocorrência futura das falhas aqui constatadas e observe com maior rigor as normas legais que regem a administração pública, nos termos do artigo 172, inciso 4, a linha B, do regimento interno desta Corte de Contas. Processo 4.467/2012. Trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Bela Vista, relativo ao exercício financeiro 2011, responsabilidade do senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa. Diante da clara demonstração de que as contas não foram prestadas de forma adequada e quando se oportunizou ao ordenador de despesas que auxiliasse esta Corte com esclarecimentos e documentos, este se quedou silente, foi declarado revel e por esses motivos acolho o posicionamento expendido tanto pela 5ª Inspetoria de Controle Externo, da Auditoria e igualmente do Ministério Público de Contas,
e observando o que dispõe a Lei Federal 4.320/64, em seus artigos 43, parágrafo 1º, incisos 1 a 3 e 101 a 106, e ainda o que dispõe a Portaria Interministerial número 163/2001, do Ministério da Fazenda, artigos 48, caput e 50, da Lei Complementar Federal 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, voto. Pelo julgamento como contas irregulares, nos termos do artigo 59, inciso 3, da Lei Complementar 160/2012, pela aplicação de multa em valor correspondente a 250 UFERMES ao senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa, prefeito municipal à época, sendo 200 UFERMES pela ausência dos documentos legalmente exigíveis e 50 UFERMES pelo não atendimento à intimação que lhe foi endereçada. Processo 16.820/2012. Trata-se da inspeção ordinária número 53/2012, realizada na Câmara Municipal de Laguna Carapã, no período de janeiro a dezembro de 2010, responsabilidade do então presidente, senhor Jairo Luiz Martins Vasques. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e, diante das irregularidades e ilegalidades apuradas, voto pela impugnação no valor de R$ 16.712,28, responsabilizando o senhor Jairo Luiz Martins Vasques ao seu ressarcimento, nos termos do voto, sendo a R$ 9.249 decorrentes de despesas com refeições sem licitação e sem justificativas, irregularidade pontuada no item 4.2 do relatório de inspeção, folha 6, deve-se considerar para efeito de incidência da correção monetária a partir do dia 1º de janeiro de 2011 até o efetivo ressarcimento. B. 4.185 decorrentes de despesas com coroas e flores, objeto estranho à finalidade do órgão, irregularidade pontuada no item 4.1 do relatório de inspeção, folha 5, deve-se considerar para efeito de incidência da correção monetária a partir do dia 1º de janeiro de 2011 até o efetivo ressarcimento. C. R$ 3.278,28, referentes ao recebimento de subsídios a maior pelo presidente antes identificado, irregularidade pontuada no item C do relatório de inspeção, folha 7, deve-se considerar para efeito de incidência de correção monetária a partir do dia 1º de janeiro de 2011 até o efetivo ressarcimento, pela impugnação no valor de R$ 878,28, sob a responsabilidade da senhora Zenaide Espíndola Flores, primeira secretária da Câmara, decorrente de subsídio percebidos a maior, consoante consta do item C do relatório de inspeção, folha 7, deve-se considerar para efeito da incidência da correção monetária a partir do dia 1º de janeiro de 2011 até o efetivo ressarcimento. Aplicação de multa em valor correspondente a 200 UFERMES, ao ordenador de despesas acima nominado, pela determinação para que o atual gestor da Câmara Municipal de Laguna Carapã, caso ainda não tenha feito, encaminhe a esta Corte de Contas os contratos número 003/2009 e 005/2009, para autuação e análise, sob pena de impugnação integral em cumprimento de decisão. Pela recomendação ao atual gestor para que adote as medidas necessárias visando evitar a ocorrência de impropriedades como as observadas no presente relatório de inspeção, nos termos do artigo 172, inciso 4, do regimento interno deste tribunal. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160/2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanhe o relator. Conselheira Maria Serrano. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado no expediente.
Processo sob a relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao excelentíssimo conselheiro, relator, se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colhendo o plenário, processo da relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor representante do Ministério Público de Contas. Para os processos abaixo, o 6.156/2013, prestação de contas anual da gestão do Fundo de Apoio de Investimento Cultural de Douradina, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável o senhor Darcy Freire, prefeito. Para o processo 6.234/2013, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Douradina, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável o senhor Darcy Freire, prefeito. Para o processo 3.428, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Fátima do Sul, correspondente ao exercício de 2013, tendo como responsável o senhor Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior, prefeito. Para o processo 6.244/2013, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Douradina, correspondente ao exercício de 2012, tendo como responsável o senhor Darcy Freire, prefeito. Para o processo 3.490/2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Defesa Civil de Dourados, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Murilo Zawitch, prefeito. E para o processo 3.509/2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Investimentos à Produção Artística e Cultural de Dourados, correspondente ao exercício de 2013, tendo como responsável o senhor Carlos Fábio dos Santos, diretor-presidente. E para o processo 3.543/2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Cultura de Carapó, correspondente ao exercício de 2013, tendo como responsável o senhor Mário Valério, prefeito. Acolho a análise da unidade técnica e os pareceres do corpo especial, auditoria e Ministério Público de Contas e voto, pela regularidade da presente prestação de contas anual de gestão e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. E para o processo 2.722 de 2014, prestação de contas anual do Governo Municipal de Jataí, correspondente ao exercício de 2013, tendo como responsável o senhor Arilson Nascimento Targino, o prefeito. Acolho a análise da unidade técnica e os pareceres do corpo especial, auditoria do Ministério Público de Contas e voto, pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação da presente prestação de contas anual de governo e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Os votos, excelências. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovada. Vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Gerson Domingos, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta o ilustre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, representando o Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colhendo o plenário, ratificamos os pareceres arados nos processos da relatoria do conselheiro Gerson Domingos. Os pareceres. Com a palavra, o ilustre conselheiro Gerson Domingos, relator da matéria, para proferir leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, só para registrado, em relação ao processo 116.662, do que trata da consulta formulada pelo Instituto Municipal de Previdência Social de Rochedo, já aqui acolhido da nossa conselheira Marisa, portanto, matéria vencida.
no meu entender. E nos próximos 6 processos de prestação de contas das gestões anuais de fundos municipais, todo do exercício 2013, sendo o primeiro e o terceiro ao 6º do município de Pedro Gomes, tendo como titular o senhor Francisco Vanderlei Mota, e o segundo do município de São Gabriel do Oeste, titular o senhor Adão Unílio Rolim, nos quais, de conformidade com os fundamentos legais adotados nos respectivos votos, eu acolhi as posições do corpo técnico, bem como as opiniões do Ministério Público de Contas e da Auditoria, sendo eles processo 4.267/2014 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, processo 3.711/2014 do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência, processo 4.255/2014 do Fundo Municipal de Investimentos Sociais, processo 4.261/2014 do Fundo Municipal para Infância e Adolescência, do processo 4.269/2014 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e do processo 3.572/2014 do Fundo Municipal de Gestão Social. Portanto, declarei regulares e aprovadas as prestações de contas dos fundos e respectivas gestões acima identificadas. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios de voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Com o voto do conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Maria Serrano. Com o relator? Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Aprovado o expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra os senhores conselheiros, conselheira e representante do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Com a palavra a ilustre conselheira Maria Serrano. Só para, como sempre, fazer os informes aqui da SCOEX, da nossa Escola Superior de Controle Externo. Nós teremos, dia 16, amanhã, um diálogo interno, que são os nossos diálogos internos, que discutirá o marco de medição e desempenho, qualidade e agilidade dos tribunais de contas do Brasil, com o objetivo de fortalecer a qualidade, transparência, celeridade e meritocracia. Então, vai ser amanhã, dia 16, às 16 horas, o instrutor Dr. Douglas Abedikian, com carga horária provavelmente de 1 hora, e os participantes são os nossos chefes de gabinete, diretores e outros servidores do TCE. Só quero informar a todos que esses diálogos internos é para que a DGGM possa informar a todos da pesquisa que vai ser feita no tribunal, aferindo aí o estágio de cada órgão, de cada servidor, inclusive, e é interessante porque todos vão participar dessa avaliação. Temos no dia 17, sexta-feira agora, um seminário, aí eu gostaria que o conselheiro Chadid também fizesse algum comentário, de Tecendo o Desenvolvimento Local. O objetivo é realizar o primeiro encontro do jurisdicionado da jurisdição do conselheiro Ronaldo Chadid, com carga horária de 3 horas. Os instrutores serão o conselheiro Ronaldo Chadid, a doutora Thaís Costa, a doutora Patrícia Sarmento Santos, o doutor Douglas Abedikian e o professor Glaucio Hashimoto. Participantes são prefeitos e representantes dos municípios. Além disso, temos ainda no dia 24, sexta-feira que vem, um café com prosa. O café com prosa nós fazemos periodicamente, e nesse nós vamos tratar dos fundamentos do novo Código de Processo Civil. O objetivo é conhecer os principais aspectos do novo Código do Processo Civil. Então, vai ser no dia 24, com carga horária de 2 horas, e os palestrantes serão o doutor José Andrade Neto e doutor Alexandre Ávalo Santanal. Os participantes são todos os servidores do TCE que queiram fazer parte. Conselheiro Chadid. Presidente, senhor representante do Ministério Público, senhores conselheiros, a conselheira Marisa praticamente falou tudo, né? As informações pertinentes ao encontro com os jurisdicionados que ocorrerá na sexta-feira tem como objetivo a aproximação do Tribunal de Contas com seus jurisdicionados. No meu caso, eu estarei com os jurisdicionados da região norte, incluindo Campo Grande, e nessa oportunidade nós iremos falar para os nossos jurisdicionados acerca do dever de prestar contas. Assim como teremos a participação de técnicos,
que também irão fazer uso da palavra e trabalharão em forma de oficina com esses jurisdicionados, representados, aliás, por prefeitos e secretários municipais e outros assessores. Temos já a confirmação de aproximadamente 80 participantes. Creio que o evento será um sucesso. E, dessa forma, estamos colocando em prática a teoria de que o tribunal, acima de tudo, é um órgão que visa, primeiro, prevenir, somente reprimir em última instância. Essa é mais uma política adotada pelo nosso presidente e pela nossa diretora da SCOEX, a conselheira Marisa. Eram essas informações. Obrigada. Encerradas as fases das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrada a presente sessão.